Aleluia! Glória a Deus, queridos! Bem-vindos, bem-vindas em nome do Senhor. Como estamos? Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos. Vamos aí nos acomodando, tomando o nosso lugar diante do Senhor para este culto maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Como estão por aí? Graças a Deus. Que bênção, queridos. É muito bom estar com vocês nesta noite para adorarmos ao Senhor, termos comunhão com o nosso Pai, sermos edificados pela Sua palavra e darmos lugar para o Espírito Santo falar ao nosso coração, transformar as nossas vidas e derramar sobre nós a Sua unção, a Sua graça, misericórdia e poder. Amém? Vamos orar. Pai querido, nessa noite é um privilégio, Senhor, nos aproximarmos da Tua presença. Senhor Deus, queremos render agora nossos corações. Senhor Deus, conscientes da nossa dependência de Ti. Toma, meu Deus, a vida de cada irmão e irmã aqui agora. Nós declaramos que as nossas vidas estão no controle do nosso Senhor. O Senhor que governa, o Senhor que reina, o Senhor que domina, o Senhor que prevalece. É o Senhor, ó Pai, que é glorificado em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, sopra, aviva, incendeia nossos corações com o fogo da Tua presença. Nos direciona, nos fortalece, Senhor Deus, dá vitória. Senhor, opera milagres na vida do Teu povo que olha para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos continuar Te servindo, crescendo na Tua presença, frutificando no Teu reino, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Toma em Tuas mãos cada luta, cada batalha, Senhor, que os Teus filhos estão enfrentando, meu Pai. Senhor, que o Senhor intervenha, ó Pai, e traga ali, Senhor Deus, derramar de poder, dando vitória aos Teus filhos que esperam e confiam no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Quantos creem que Deus sabe o que faz? Essa canção fala justamente sobre isso aqui. Vamos louvar ao Senhor. Você não está entendendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu o que você não está vendo. Deus sabe de tudo. Ele ouviu conversas que você não imagina. E o que fizeram, as escondidas, tudo que armaram pra te derrubar no chão. Foi aí que Ele colocou a mão. Ele sabe a hora de Sabe interferir, a hora. sabe exatamente quando e onde deve Amém, agir. Jesus. Ele sabe porque tem o Tem o controle, controle de tudo. Deus Sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus Ele sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quantos dizem amém? Conversas que você não imagina. Oh, maravilhoso Senhor. Fizeram as escondidas, Jesus, nós cremos. armaram pra te derrubar no chão. Foi aí que Ele colocou a mão. Ele sabe a hora de interferir, sabe exatamente quando e onde deve agir. Ele sabe porque tem o controle de tudo. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz.
Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta fecha. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Gosto muito dessa ministração aqui, fala muito ao meu coração. Eu quero que você também possa descansar nessas promessas de Deus traduzidas nesta canção aqui. Deus sabe o que faz, então só confia e fica em paz. Ele sabe a hora, Deus sabe o que tira, Deus sabe o que traz para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos continuar confiando, crescendo, seguindo a Jesus cada vez mais. Glória a Deus. Ô Pai, abençoa teus filhos esta noite, que essas verdades possam estar arraigadas no seu espírito, no seu coração, Pai, para que nós possamos, ó Pai, confiantemente seguir te servindo, vivendo uma vida que engrandece e glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém. Nós estamos no livro de Tiago, já 2 domingos e mais hoje, 3º domingo, ministrando aqui no livro de Tiago. Eu quero entrar aqui em Tiago 4:4. Vamos ler a princípio até o verso 6. Tiago 4, verso 4. Isso, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, aqui ele está num contexto falando que nós devemos ser amigos de Deus e não amigos do mundo, que Ele nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós com ciúme, né? Que Ele não vai nos repartir com outro dono, Ele não vai deixar, o Espírito Santo não vai deixar nós ter a vida dupla, né? Ele vai agir no nosso coração, agir como a gente imagina uma pessoa ciumenta, mas de uma forma saudável, que cuida, que zela, né? Que protege, que avisa, né? Para que nós possamos estar sendo fiéis ao nosso Deus, certo? E ele diz que Deus nos dá graça cada vez mais para podermos viver nessa fidelidade a Ele. E termina dizendo o verso 6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Domingo passado nós falamos sobre isso, né, queridos? O que nós devemos fazer para escapar da resistência de Deus? Essa palavra é muito forte e nós não devemos de forma alguma desejar isso em nossas vidas, sermos resistidos por Deus. Explicamos que ser resistidos por Deus é como se Deus se colocasse contra alguém, né? É o contrário da graça, que Deus a graça nos apresenta um Deus favorável a nós. Quantos creem que Deus é favorável a você, a mim, a nós, aqueles que creem? Ele é favorável, Ele é por nós. Mas nós vivermos com a amizade do mundo, nos inclinarmos mais para o mundo, para o pecado, do que para Deus, inverte essa lógica, né? E cria como se fosse uma resistência, como se Deus se colocasse contra você. Já pensou que coisa horrível?
né? Deus se colocando contra você, misericórdia, misericórdia. Eu não quero e você jamais deseje isso. Então, nós vamos falar aqui hoje, dando continuidade, né, mais 5 pontos. Semana passada eu falei 5 pontos que nos levam a escapar dessa resistência. Que se nós praticarmos, Deus nunca vai ser contra nós, certo? E nós falamos sobre nós nos sujeitarmos a Deus, né? Apesar das dificuldades, apesar das fragilidades, nós não temos que ser tolerantes e flexíveis com o mundo, o pecado, o diabo. Não, nós nos sujeitamos, né? Ao invés de sermos flexíveis ao mundo, ao diabo, nós nos sujeitamos, submetemos a Deus. Segunda coisa é resistir ao diabo. E nós falamos uma pequena diferença, que contra o diabo você não luta, contra o diabo você apenas resiste. Quando Jesus, lá no deserto, no jejum de 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, ele não necessariamente lutou. A luta dele foi resistir, declarando a palavra de Deus. Nós temos que aprender, né, a resistir de uma forma mais eficaz ao diabo, como ao invés de nós lutarmos, gastarmos a energia, não, apenas resistirmos, permanecendo firme. Outra coisa que nos faz escapar da resistência de Deus é quando nós valorizamos a comunhão com o Senhor, né? A intimidade com Ele, certo? E a intimidade nos lembra do momento que Deus mais se tornou íntimo ou mais próximo da humanidade. Foi onde? Na cruz do Calvário, certo? Então, sempre lembrando da cruz, do que ela significa, o que os nossos pecados ali foram vencidos, né? E que ali nós nascemos de novo em Cristo Jesus, né? Quarto ponto é a purificação. Limpai as vossas mãos, pecadores. Fala da obra das nossas mãos, o que nós fazemos, o que nós realizamos, não é? Fala de nós sermos úteis para Deus. Então, isso tudo nos faz escapar de uma posição de resistência, de Deus colocar contra. E o último ponto que vimos a semana passada foi a santificação. O fato de nós não sermos indecisos. E vocês que são indecisos, de ânimo dobre, certo? O que ele está falando aqui? É de uma mistura, de nós não aceitarmos uma mistura, uma vida dupla, como eu falei antes, mas uma vida de santificação. É isso que nos leva a experimentarmos a graça de Deus cada vez mais, ao contrário da resistência, certo? Hoje nós queremos falar também de mais 5 pontos, ali também baseado em Tiago, capítulo 4. Agora esses 10 pontos, 5 da semana passada e 5 de hoje, estão entre os versos 7 até 10, quando a Bíblia diz assim, Tiago 4, de 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre limpai o coração. Agora verso 9, que eu vou falar hoje, 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia! Então nós queremos sair, nos distanciar de qualquer comportamento que represente algo que vai nos levar a sofrermos resistência de Deus, como se nós colocássemos Deus contra nós, né? Não, nós queremos viver uma vida, cultivar uma vida na palavra, de acordo com as instruções que o Espírito Santo nos dá na palavra, para que nós possamos, ao contrário de termos resistências, termos um Deus favorável, um Deus de graça, como Ele é a natureza dele, e alcançarmos o que ele diz lá no final, né? Que ele nos exaltará. Deus exaltando, não é você que se exalta, é quando Deus te exalta, certo? Então, primeiro ponto hoje é o 6º ponto que nós estamos falando, né? Semana passada 5, hoje mais 5. O primeiro dele
Está no verso 6, quando, aliás, no verso 9, quando ele diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso pranto em riso, converta-se o vosso riso em pranto, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vamos falar aqui alguns pontos. Primeira coisa que nos leva a escaparmos da resistência de Deus, que nós vamos ver hoje, está no versículo 9. Então, afligi-vos. Afligi-vos. Outra tradução diz entristeçam-se. E outra tradução diz ainda melhor ainda: reconhecei as vossas misérias. Reconhecei as vossas misérias. O que é reconhecer? Reconhecer é você estar sabendo, consciente. É você estar consciente, não é, dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, das suas fraquezas, certo? Porque nós poderíamos ignorar, nós poderíamos, não quero nem saber. Não me fala disso não. Tem gente que não gosta que ninguém aponte os erros dele, né? Nós temos dificuldade com isso, certo? Mas uma pessoa que quer crescer em Deus na vida cristã, ele vai ser uma pessoa, não é? Um filho de Deus, que ele faz isso. Ele reconhece as misérias. Forte nessa expressão. Reconhecer as suas misérias. Né? O pessoal fala assim hoje em dia, os seus podres, né? Seus erros, as suas fraquezas, o que você está fazendo de errado. Eu não estou escondendo, eu não estou ignorando, né? Ao contrário, eu estou reconhecendo diante de Deus. Então, reconhecer a vossa miséria é você se conscientizar, que você fique bastante claro. Entenda que isso, o propósito não é você viver debaixo de um espírito de culpa, de acusação, porque o diabo faz isso, né? Mas é uma atitude nossa mesmo. Eu percebo as minhas fraquezas, né? Estou consciente diante dela e trato isso diante do Senhor. Reconheço essas misérias, né? É muito importante nós termos esse reconhecimento. Eu reconheço, olha, eu tenho esse problema, eu estou lutando contra isso, ainda não venci, Senhor, e isso me envergonha, isso me humilha. Eu sei que isso não é o teu perfil, não é o teu caráter, não é fruto do Espírito Santo, né? Todas essas limitações eu reconheço e aceito a necessidade. Eu reconheço que eu preciso mudar e eu estou buscando ao Senhor para me vencer naquela área que eu ainda não venci, né? Inclusive buscando a ajuda de líderes espirituais, pode ser até de profissionais que ajudam você a curar determinadas áreas da sua vida. É muito importante. Então, alguém que está crescendo em Deus, que está fugindo da resistência e está, ao contrário, caminhando para a graça, é alguém que está consciente. Ele não ignora, ele não esconde, ele não coloca debaixo do tapete. Ele reconhece diante de Deus, né? Não é acusação do inimigo, certo? Não é aceitar a culpa do inimigo, não, é algo que eu reconheço diante de Deus, porque a palavra me mostra, porque o Espírito Santo está iluminando, trazendo luz, não é? Até porque Deus está usando algumas pessoas para te mostrar isso também, para falar com você de repente em algumas áreas, e você não se ofende, né? Você reconhece, você abaixa a cabeça e vai diante de Deus, procurar ajuda, procurar apoio, buscar em oração força do Espírito Santo para vencer aquela fraqueza, tá? Então é muito importante, porque dessa maneira nós não vamos ser levianos com o pecado. Nós não podemos, né, aceitar isso, né? Isso é um pecado tão pequeno, um pecado tão simples. Mas foi um pecado muito simples, queridos, como comer uma fruta que causou a morte do homem lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, né? Então nós não podemos brincar.
Não, eu estou consciente, é verdade, Senhor, eu estou tratando, eu estou me humilhando, vou vencer, vou buscar o Senhor, me ajuda, Pai, tal, né? Então, a primeira coisa é você ter consciência. Então, a expressão muito boa na versão atualizada, né? Na versão atualizada diz reconhecer as vossas misérias, onde está escrito em outra tradução entristeçam-se, né? Essa tradução aqui eu acho ela mais forte quando ela diz reconhecei as vossas misérias. Eu me torno consciente do meu pecado, da minha fraqueza, da minha limitação e estou diante de Deus para vencer aquela área. Quantos vão buscar? Quantos vão ter essa atitude? Amém? Segunda coisa que ele fala, né, no verso 9, afligivos, lamentai. Olha só, lamentai. Lamentem. Esse ponto é muito bom, queridos, porque esse lamentar é uma expressão de tristeza, de dor, certo? Uma angústia lá no coração, né? E é muito interessante também, porque nós podemos imaginar, será que lamentar não é a mesma coisa que murmurar, reclamar, né? Se você for estudar, às vezes você vai chegar à conclusão que essas expressões, tanto lamentar como queixar, elas podem ser sinônimos em alguns momentos. Mas nós sabemos que queixar, viver murmurando, reclamando, não é fruto do Espírito Santo, né? Então, será que nós podemos lamentar? Bom, podemos, né? Porque a palavra está dizendo que para nós lamentarmos, né? Primeiro ele fala para nós reconhecermos as nossas misérias e depois lamentar. E aí é importante a gente então, queridos, saber separar lamentar de queixar, de murmurar. Uma coisa é diferente da outra, apesar que em algumas situações elas possam ser colocadas como sinônimo. E nós valorizamos muito o lamentar, queridos, até porque no livro de Salmos nós vemos muito, né? Aliás, tem um livro que se chama, né, de Lamentações de Jeremias, não é? Então, como é que é o lamento? Será que o lamento não é algo negativo, não é algo da carne? Será que não é uma coisa pecaminosa? 2/3 dos salmos eles são compostos de lamentos, né? Então é muito importante que a gente possa entender a separação dessas duas situações. No caso, a murmuração, a queixa, nós temos como exemplo quando lá em Êxodo 16, 17, você vê que o povo passou fome lá, eles começaram a murmurar contra Deus, né? Eles queixaram por falta de pão, por falta de carne, por falta de água. E aí eles começaram a falar contra Deus. Esse Deus nos enviou para cá para nos matar. Ou seja, eles emitiram uma opinião negativa a respeito de Deus, certo? Eles expressaram um conceito que não cabe com Deus, né? Deus. E às vezes, queridos, a nossa carne, né, ainda não devidamente tratada na cruz do Senhor, ela expressa, né? Quando vê, você já falou uma bobagem, né? Uma coisa que você está depreciando o caráter de Deus, a natureza de Deus. Esse Deus é punitivo, esse Deus é vingador, esse Deus é assassino, esse Deus vive matando, esse Deus só quer o meu mal, não é verdade? Então, por que ele me deixou assim? Esse Deus que deixa a gente sofrer, que deixa as coisas acontecer, né, queridos? Então, eles emitiram lá, em Êxodo é um exemplo em que eles emitiram uma opinião negativa de Deus, um conceito, expressaram um conceito mal do Senhor, né? Então, nesse caso, nós não temos uma lamentação, mas nós temos o que? Uma queixa, uma murmuração. E isso não é positivo, nós não podemos aceitar, certo? Então essa queixa
ela fala contra Deus, ela fala contra o caráter de Deus, ela ofende Deus, ela deprecia o Deus belo, santo, puro, bom, fala algo contrário a isso, né? Agora o lamento, querido, o lamento é uma forma de apelo, uma forma de comunicação com Deus, uma forma de oração até, né? De alguém baseado no que ele confia em Deus, na confiança que ele tem no Senhor. Ele não está queixando, mas ele está buscando, está sentindo uma dor por algo, né? E baseado no que ele confia em Deus, naquilo que ele crê em Deus, baseado naquilo que ele conhece da palavra de Deus, ele está falando com Deus de uma forma doída. Isso que é um lamento, né? Então é muito importante que a gente possa valorizar o lamento, né? Muitas vezes, oh Deus, essa situação, não é verdade? Então isso é algo que valoriza, porque nós não temos que forçar a alegria o tempo todo. Às vezes você não está bem, às vezes está passando um momento difícil, levou um golpe tão duro na vida, e você tem direito a lamentar diante de Deus aquele golpe que você levou, aquela situação ruim, mas você jamais, ao lamentar, está desacreditando em Deus. Jamais, ao lamentar, você está ofendendo Deus, o caráter de Deus, né? Como o povo no deserto falou que Deus queria matá-los. Eles abriram a boca para falar de uma forma raivosa. Agora o que lamenta está lamentando e falando com Deus daquela situação, porque ele confia no Senhor e sabe quem ele é, o poder que ele tem, que Deus pode reverter situações, que Deus pode mostrar um cenário diferente, pode levar a uma nova realidade. Quantos creem assim? Não é verdade? É tremendo isso. E por último ele fala, né, porque reconheçam as vossas misérias, lamentai e por último o que? Chorar. Chorar. Nós podemos chorar. Chorar de arrependimento. Chorar de dor pelo nosso pecado. Chorar por causa de alguma coisa que está ruim em nós. Quando eu estava falando do lamento, eu posso falar do lamento, ó Senhor, por causa desse pecado. Eu ainda tenho essa ira. Eu ainda tenho esse egoísmo. Eu ainda tenho essa imoralidade. Né? Mas eu não estou satisfeito com aquilo, então eu lamento muito diante de Deus. Né? Lamento mesmo, algo que profundo. O Espírito Santo, ele lamenta conosco, ele está nas lamentações que tem como propósito levar você a se aproximar do Senhor. E mais ainda, para completar essa intensidade, vem o choro. Um choro genuíno, um choro de quem está doído. Você vê que foi algo crescente, né? Para você estar consciente das misérias, para você lamentar e para você chorar. O choro muitas vezes não tem palavras, são lágrimas, né? De uma compulsão profunda, certo? De um quebrantamento profundo, de uma dor muito grande, por algo que você fez, por um traço do seu caráter que ainda não está do jeito que agrada ao Senhor. Não é verdade? Então isso, querido, nos leva a fugir da resistência de Deus, a escapar da resistência de Deus. Quarto, penúltimo ponto, que ele fala aqui no verso 9 ainda, ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isso nos fala de uma seriedade, queridos. Isso nos fala de uma seriedade, né? Não é que Deus quer estragar a nossa alegria, a nossa festa. Não, tem um momento da alegria, tem um momento da festa, certo? Mas você não vai se alegrar com aquilo que era para você chorar. Você não vai fazer festa com aquilo que era para você se arrepender diante de Deus. Né? Tem um pecado, tem uma imoralidade, tem uma ira, tem uma infidelidade, algo, né? Um fruto da carne. Eu não vou ficar satisfeito, eu não vou ficar contente com aquilo, não vou ficar acomodado naquela situação. Não, transforma o riso de vocês em pranto.
Quer dizer, eu estou sendo muito superficial e leviano, então vou buscar mesmo transformar o quê? Isso fala de quê? De seriedade, de integridade diante de Deus. Eu não estou satisfeito, Senhor. E o Espírito Santo, querido, quando você reconhece as suas misérias, quando você entra nessa lamentação e quando você é levado ao choro, às lágrimas de arrependimento, você está num processo maravilhoso de crescimento, de transformação e cada vez mais, não é? Experimentará da graça de Deus. Por último, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. Ah, queridos, né? Então, o que nos leva a escapar da resistência de Deus? De um Deus que resiste? De uma expressão que a gente vai usar assim, só para você entender, como se Deus se colocasse contra, né? Na verdade, é nós que nos colocamos contra Deus, né? Mas é para a gente entender, né? Então, você, o que você faz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, humilhe-se. Humilhe-se. Não seja orgulhoso diante das pessoas ou no seu próprio coração. Não precisa de humilhar, não precisa falar nada. Deus já sabe. Deus já sabe. É verdade, Ele sabe mesmo. Mas se eu permanecer com essa postura, o que vai acontecer? Eu não vou mudar, eu não vou crescer. Eu vou sentir, o meu sentimento vai ser de que Deus está contra mim. Mas é porque o fluir da graça de Deus não está encontrando caminho em mim, certo? Então é muito importante que eu possa ser alguém que faz isso, né? Que exatamente chega diante do Senhor com esse espírito. Reconheça suas misérias, esteja consciente, certo? Lamente, ou seja, não fique conformado. Chore, deixe o Espírito Santo te levar a chorar, chorar buscando arrependimento, a dor, a tristeza de Deus. Uma tristeza de Deus. A tristeza segundo o mundo traz morte, mas a tristeza de Deus traz vida, traz paz, traz transformação, né? Seriedade, integridade, transforma o vosso riso em pranto. Coisa que era para você chorar diante de Deus, você não vai rir, você não vai ser leviano, você não vai ser falso, né? Não, você vai chorar diante de Deus e vai ser sério com Deus e vai se humilhar diante do Senhor. E aí ele termina dizendo: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Exaltará é leve, né? Exaltará é algo que fica leve, uma vida leve, certo? Deus te exaltando é uma vida leve, uma vida que flui, é uma vida maravilhosa na presença dele. Amém, queridos? Minha oração é que você possa experimentar isso, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que você experimente mais da graça, do Deus favorável, do Deus que é por você, né? Do Deus que está do seu lado, da presença que te alimenta, que te sustenta, que te fortalece, que te inspira, né? E que Ele possa te exaltar, que Ele possa levantar você acima de todas as adversidades. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Meu Pai amado, nesta noite, vem visitar cada um de nós. Vem tomar nossos corações em Tuas mãos. Nós precisamos de Ti demais, Senhor. Dependemos de Ti. Queremos continuar crescendo e Te agradando, Senhor. Toma nossas vidas, ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer as nossas misérias, a lamentar, a chorar, a sermos sérios, a nos humilharmos diante de Ti, ó Pai. Senhor, que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos exalte, que o Senhor dê graça a cada irmão e irmã aqui e nos exalte, Pai. Senhor Deus, tornando a nossa vida leve, um fluir de Deus, um Deus favorável, que nos abençoa em todas as coisas. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai. Aleluia. Ele ouviu conversas que você não imagina e o que fizeram Às escondidas
pra te derrubar. Inimigo, os planos do inimigo vão ser frustrados. Ele sabe a hora de interferir, sabe exatamente quando e onde deve agir. Ele sabe porque tem o controle de tudo. Oh, glória a Deus! Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha. Amém, queridos, em nome de Jesus. Nosso Deus sabe a porta que abre e a porta que fecha. Fique em paz, não tenha pressa. Que o seu desejo seja cada dia mais experimentar da graça de Deus. Deus resiste aos soberbos, não é? Mas dá graça aos humildes. Então que você possa realmente caminhar nesses princípios compartilhados. Ouça mais uma vez, né? Anota isso e trata e trabalha isso diante do altar do Senhor. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, tua vida, tua casa, teu trabalho, tua saúde, tua família, o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. Uma semana na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Um beijo a todos. Fiquem com o Senhor. Semana maravilhosa em nome de Jesus.